Nesta semana, pelo menos 24 cidades do Piauí vão estar com umidade relativa do ar entre 20% e 30%. Esse é um percentual considerado abaixo do ideal que foi estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Mas em Teresina, esse índice, graças a Deus, está em 63% dentro do ideal. Só que o tempo seco ele pode gerar crises de garganta. E esse é o nosso assunto de hoje aqui do quadro Saúde. Então, vamos falar com o doutor Eric Barros, que ele é médico otorrinolaringologista. Seja bem-vindo aqui, doutor Eric. Bom dia, obrigado, Nayara. Bom dia. Bom A dia. gente viu essa questão da umidade do ar. Teresina está ok por esses dias, mas nem sempre fica assim, né? Às vezes fica com a umidade bem baixa. E a gente vê muita gente reclamando de nariz seco, garganta também, crise de garganta e até gripe. A gente está vivendo também aí um novo surto de gripe ou não? É por conta desse tempo seco? Assim, basicamente a umidade do ar é a quantidade de água que a gente tem no ar que a gente respira, né? Isso é importante para manter as nossas vias respiratórias umidificadas, né, protegidas. Quando a gente respira um ar muito seco, isso afeta o nosso nariz, a nossa garganta. Então essas regiões elas ficam inflamadas e mais fragilizadas. E aí isso favorece a ocorrência de infecções, de inflamações, o que causa sintomas, como dor de garganta, por exemplo, entendeu? O que é recomendado é que a umidade do ar seja acima de 50%, né? Como você falou aqui, Teresina está ok. Mas no segundo semestre, né? A partir de agora, julho, agosto, setembro, outubro, esses níveis caem muito. E muitas vezes aqui no Piauí a gente tem níveis abaixo de 30%, que já são níveis considerados críticos pela Organização Mundial de Saúde, né? Nesse nível, praticamente todas as pessoas vão apresentar algum tipo de sintoma, entendeu? E aí são faringite, laringite, são esses tipos de ite que aparece? Toda a nossa via respiratória, ou seja, todo aquele trajeto que o ar passa quando a gente respira, ou seja, o nariz, a garganta, a laringe, a traqueia e até mesmo os pulmões, eles podem sofrer. Eles vão estar tendo contato com o ar muito seco, né? E o ideal é que eles tenham contato com o ar que esteja com um pouco mais úmido, né? Com mais quantidade de água. Tá. Quando esse ambiente fica seco da nossa garganta e o nosso nariz, facilita a proliferação de bactérias? Sim, sim. Porque, por exemplo, dor de garganta é uma bactéria, é isso ou não? Não obrigatoriamente, né? Dor de garganta quer dizer que tem um processo inflamatório naquele local. Esse processo inflamatório pode ser causado por várias situações. Pode ser infecções virais, infecções bacterianas, pode ser problemas alérgicos e pode ser até mesmo só condições climáticas ambientais. Se você se expor a um clima muito seco ou também o oposto, a um clima muito frio, só essa questão física da diferença de temperatura já pode inflamar aquela região e causar dor, mesmo que a pessoa não esteja com nenhuma infecção. Agora favorece, né? A pessoa tem infecção, se já está machucado ali a garganta, já tem uma porta de entrada para alguma bactéria aproveitar aquela oportunidade de causar uma infecção. E quais são as recomendações, doutor? Assim, o que a gente recomenda é que nesses períodos as pessoas tenham um cuidado redobrado com a questão da ingesta hídrica, né? O ideal é você tomar cerca de 30 a 40 ml por quilo dia de água, né? Isso vai dar mais ou menos uns 3 litros de água para a maioria das pessoas. O ideal é que essa ingesta ela seja fracionada ao longo do dia, né? E não concentrada num único período, né? Você deve evitar atividades ao ar livre, né? No período de maior insolação, entre 10 da manhã e 3 da tarde. Você deve utilizar um umidificador de ar, tanto no seu ambiente de trabalho quanto no local que você dorme. Lavar o nariz com soro fisiológico, lavar os olhos com soro fisiológico, usar hidratantes, né? Todos esses são cuidados que devem ser tomados para evitar sintomas. Por exemplo, quem dorme em ar-condicionado deve deixar esse ar umedecido? Aí não tem umidificador. Serve uma bacia d'água? Me lembro que às vezes bota uma bacia d'água dentro do quarto que dá certo. Assim, claro que o umidificador vai ser mais eficaz, né? Porque é um aparelho próprio com essa finalidade. Mas quem não pode na comprar? falta de você pode utilizar esses artifícios, né? Vai ajudar, entendeu? Porque o próprio ar-condicionado, o mecanismo de funcionamento dele, ele esfria o ambiente porque ele tira a umidade, entendeu? Então, todo ambiente com ar-condicionado é um ambiente seco. Então, tem que ter um umidificador de ar, ou artesanal, ou o equipamento mesmo próprio para isso. Ok, então, doutor. Então, muito obrigada pelas informações. A gente que agradece, Nayara. Obrigado aí pelo convite. Se cuidar realmente, lavar muito as mãos também, porque se for vírus, né, evita essa questão da Covid, por exemplo, doutor, até uma dúvida. Como é que está essa questão da Covid nos consultórios? As pessoas estão testando positivo ou algo está bem controlado? Te confesso que a gente tem pego bem poucos casos positivos, bem poucos mesmo. Né? Eu não consigo nem me recordar quando foi o último caso que eu peguei positivo. E também, assim, tem o viés das pessoas estarem testando menos, né? Porque, queira ou não queira, virou uma doença mais simples, né? As pessoas estão vacinadas.
Mas a gente não tem pego. Mas a gente tem pego quadros de infecções virais, né, habituais, que respondem ao tratamento habitual. Seriam as gripes gripes que geralmente, normais. dentro de 5 a 7 dias, o paciente está bem, sem sintomas. Que bom, então. Que bom que essa fase já Viu? passou, né? Que bom que a gente vive uma nova realidade. Então, muito obrigada, viu, doutor Érico, pelas informações aqui. Vamos beber muita água, gente. Lavar o nariz com soro. Confesso que eu não gosto muito, não, mas diz que tem que lavar o nariz com soro. É salutar isso. É isso. Botar a toalha molhada no quarto, umidificador, enfim, vamos nos proteger. Obrigada, doutor, pelas Obrigado, informações. Nayara. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.